Salve, salve nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Devoção Rubro-Negra, trazendo para vocês notícias do Mengão Queridão, um formato diferente do formato que a gente traz no Resenha Rubro-Negra. Mas hoje eu vou abrir uma exceção para poder falar ainda da repercussão do patrocínio Master do Flamengo. Também quero falar com vocês a respeito do Intercontinental, que vai acontecer sábado agora entre Flamengo e Barcelona. Gente, essa semana eu cheguei a ver até que Lamine Yamal ia descer para o Sub-20 do Barcelona para poder jogar contra o Mengão Queridão. Vou te falar um negócio, hein? Olha, eu trouxe todos os relacionados do Barça para vocês poderem conferir. Será que o Lamine Yamal vai estar nessa leva de jogadores aí do Barcelona? Ó, aliás, a rapaziada já embarcou para o Brasil e eu vou mostrar tudinho para vocês aqui, para vocês conhecerem o adversário do Flamengo, valeu? Mas antes de mais nada, eu preciso falar com vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Ou seja, se você está aí desesperado, precisando de uma grana e ainda não sacou o seu FGTS, eu recomendo que você ligue no 55992129983 ou clique no link que está aqui na descrição no comentário fixado para falar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Há mais de 3 anos, a gente tem essa parceria com a Mais Ágil e todos os que utilizaram os serviços da Mais Ágil falaram que os caras foram muito ágeis, de verdade, e resolveram problemas bem rapidinho. Então não dá mole não. Vai antecipar o seu FGTS? Antecipa com a Mais Ágil, porque na Mais Ágil eu confio, por isso eu recomendo. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e resolva o seu problema hoje mesmo. Com quem? Com quem? Com a Mais Ágil. Pois é, nação. Bom, antes de falar do Intercontinental de sábado agora, eu quero ainda falar sobre a questão do patrocínio Master do Flamengo. É escandalosa a parceria que o Flamengo fez com a Betano, né? São valores aí brutos demais e tem algumas repercussões acontecendo em cima disso. Por exemplo, a primeira repercussão é que como a Betano patrocina também o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo seria o campeão brasileiro por conta disso. Ora bolas, pessoal, a Betano até outro dia patrocinava o Atlético Mineiro, não patrocina mais. Mas e aí, o Atlético Mineiro era favorecido por causa da Betano? A gente já teve também a 7up patrocinando o Botafogo e o Campeonato Brasileiro. Então, tinha favorecimento da 7up e da CBF para com a equipe do Botafogo? Gente, tem vários patrocinadores que colocam o seu nome no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores América, e eles não favorecem em nada os clubes que eles patrocinam. É uma bobagem sem tamanho, que é bem parecida com aquela bobagem de onde vem o dinheiro do Flamengo. Gente, eu cheguei a ver pessoas relacionando o Flamengo com lavagem de dinheiro, o Flamengo com coisas assim, sabe, inescrupulosas. Não dá para acreditar mesmo até onde vai a tolice do ser humano para tentar justificar a sua inferioridade. E aí, gente, com toda a humildade do mundo, é a inferioridade dos caras mesmo. O Flamengo é o maior de todos, é o gigante, é o trem pagador do futebol sul-americano. Então os caras vão falar pra caraca. Cabe a vocês que curtem as redes sociais e que gostam desse tipo de debate, rebater, né? Rebater e dizer que isso é uma bobagem sem tamanho. Agora tem uma outra treta, que essa sim pode dar pano pra manga com relação ao patrocínio Master, tá? Aí é com relação ao River Plate. O River Plate também tem a Betano como seu patrocinador. Só que o River Plate tira da Betano ali cerca de 36 milhões de reais por mês. E o Flamengo, nem falo nada, né? 268,5 milhões por mês, não, por ano, né, pessoal? E o Flamengo, 268,5 milhões de reais anuais. A disparidade é muito grande, muito, muito grande mesmo. E lá na Argentina, os torcedores do Milionários, que é o apelido do River Plate, tá reclamando, porque que milionários que são esses que recebem tão menos do que o Clube de Regatas do Flamengo? É claro que a visibilidade do Flamengo é muito maior. Nós vivemos num país continental, a Argentina é um país pititinho, então a torcida, o que a gente tem de torcida dá trocentas vezes o que a Argentina tem de população. Então é normal
a gente receber mais do que eles, mas a disparidade pela importância futebolística na América do Sul está incomodando os torcedores do River Plate e pode ser que os caras façam alguma coisa ali para mudar o contexto desses valores. Mas isso é problema deles com o patrocinador deles. Há até um movimento aqui no Brasil já com relação às outras equipes chamando os seus patrocinadores master para renegociar os valores, porque agora o valor que é referência para patrocínio master no Brasil é o do Flamengo. Então, mesmo que o Flamengo seja muito mais visível do que as demais equipes, a disparidade ficou muito grande. O Vasco da Gama, por exemplo, recebe cerca de 55 milhões de reais, né? Tá bom pro tamanho do Vasco? Tá. Mas como o Flamengo foi muito adiante, é normal que Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, Palmeiras chamem os seus patrocinadores para fazer um reajuste ali baseado naquilo que o Flamengo tá fazendo. E isso, gente, serve tanto para os outros clubes como tá servindo para o Flamengo também. Como o Flamengo deu uma despontada no seu patrocinador master, saindo de 110 para 268, o Flamengo agora vai começar a chamar os outros patrocinadores do manto sagrado para renegociar os valores. Então a camisa do Flamengo, que hoje já vale 423 milhões de reais anuais, vai valer mais, porque o Flamengo vai renegociar os valores devido a esse valor que a Betano está pagando como patrocinador master. Então a tendência é os valores aumentarem ainda mais. E o Flamengo ultrapassar a casa de R$500 bilhão só com as propagandas no manto sagrado. É simplesmente inacreditável. Quem vem de anos e anos, como eu venho torcendo para o Flamengo, acompanhando o Flamengo, ver o Flamengo nesse patamar de valores é algo surreal, é inacreditável. Pela primeira vez na história do futebol brasileiro, uma equipe recebe mais pelo patrocínio master do que pelos direitos de transmissão. Eu fico muito orgulhoso de ver a reestruturação que o Flamengo teve, fico muito orgulhoso de ver como o Flamengo cresceu e eu fico muito satisfeito de saber que quando a gente começou a fazer aquela readequação financeira lá em 2013 com o Eduardo Bandeira de Mello, eu fiquei do lado certo. Porque eu tomei muita pancada quando as pessoas falavam o Flamengo não é banco, o Flamengo, eu prefiro o Flamengo endividado ganhando títulos do que o Flamengo com a casa em dia, com as contas em dia, sem ganhar nada. E eu, não, pessoal, isso é agora, é momentâneo, vamos seguir com o Flamengo, daqui a pouquinho os títulos vêm, as coisas vão começar a acontecer de novo. E hoje estamos aí, com uma folga de praticamente 8 pontos para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, uma folga apertadinha de 1 ponto, se a gente levar em consideração que a gente vai vencer o Sport, que o Palmeiras vai vencer o confronto que tem adiado também, mas que dá pra gente aumentar no Maracanã quando a gente enfrentar o próprio Palmeiras, basta vencer e a gente aumenta essa diferença de 1 para 4 pontos, né? E lutando pela Libertadores da América. Amanhã tem jogo do Mengão Queridão contra a equipe do Internacional e as chances são boas pra gente conseguir passar. Um empate faz o Flamengo se classificar para a próxima fase, para as quartas de final. E tem a possibilidade do Flamengo se reforçar se a gente passar pelo Inter. Então estou muito satisfeito, estou muito feliz, muito, muito esperançoso com o futuro do Flamengo, que a cada dia fica melhor, né? Olá, nação, venha torcer pelos garotos do Ninho nessa final do Sub-20 no Maracanã pela Copa Intercontinental. O Flamengo enfrentará no Maracanã o Barcelona, 2 das maiores escolas de futebol do mundo. Os ingressos para esse jogo já estão à venda no ingresso.flamengo.com.br. Compre o seu. E falando em futuro, a gente tem que falar também dos nossos crias. Apesar dos crias não terem tantas oportunidades no time profissional, afinal de contas, o Flamengo não consegue segurar suas principais revelações, porque o mercado internacional vem e toma. A gente tem uma boa base, uma base que já foi campeã em cima do Olympiacos, bicampeão da Libertadores da América e que vai jogar agora, neste sábado às 16h30, no Maracanã,
mais uma final de Intercontinental, desta vez contra o Barcelona, que foi campeão da UEFA Youth, que é o campeonato de jovens da UEFA lá na Europa, né? Então, eu quero mostrar para vocês os relacionados do Flamengo, tá? O Flamengo relacionou o Carbone, o da Mata, o Daniel Salles, o Douglas Telles, o Eduardo Jung, o Fabiano, o Felipe Tereza, o Guilherme Gomes, o Gustavo, o Iago, o João Alves, o João Vitor, o Joshua, o Caio Nóbrega, o Léo Nanete, o Lohan, o Lucas Furtado, o Matheus Gonçalves, o Pablo Lúcio, o Pedro Leão, o Rian Roberto, o Chola e o Wanderson para essa partida contra a equipe do Barcelona. Bom, mas e o Lamine Yamal? Gente, eu dou risada demais. Eu vasculho a internet para poder ver o que está acontecendo e o que está sendo noticiado, e às vezes dá vontade assim, de chorar, de rir com algumas coisas que os caras têm coragem de postar. Lamine Yamal desceria para o Sub-20 para vir jogar no Brasil contra o Flamengo para dar um título de Sub-20 para o Barcelona. Lamine Yamal está simplesmente concorrendo a melhor jogador do mundo esse ano. Deve perder para o Dembélé pela conquista do Paris Saint-Germain na Champions. Mas o que joga de bola esse menino de 17 aninhos é uma enormidade. E o Barcelona jamais iria trazer a sua peça mais cara no momento para correr o risco de se lesionar aqui no Brasil jogando Sub-20. Gente, Sub-20, base de clubes, serve para formar jogadores. E mais nada. Né? Deu para ganhar título? Ótimo, excelente, parabéns. Não deu para ganhar título? Ótimo, excelente, parabéns. É para formar jogadores, nada além disso. Concordam comigo ou não? Opinem aí. Bom, o Flamengo, vocês conhecem os atletas, então não precisava de eu colocar os jogadores com o rostinho e tudo mais. Ainda assim, se vocês quiserem, eu posso num outro vídeo fazer como eu fiz com o Barcelona. Por quê? Porque eu queria que vocês conhecessem a equipe do Barcelona para vocês entenderem e já se familiarizando com os nossos adversários. A primeira coisa que eu tenho que contar para vocês é que o técnico do Barcelona é o Juliano Belletti. Isso, o Juliano Belletti, aquele mesmo da seleção brasileira, lateral direito do São Paulo, lateral direito do Barcelona. Ele ganhou uma Champions League fazendo um gol no último minuto pro Barcelona. É mole? Juliano Belletti. Ele não era essas coisas todas, não. Mas teve uma carreira marcada por títulos e por grandes conquistas em grandes clubes. Bom, ele é o treinador e vai estar aqui nesse final de semana e vai trazer a equipe do Barça que já está aqui no Brasil. Olha só quem são os 22 relacionados de Juliano Belletti. Eu tive muito cuidado de trazer imagem, a função para vocês. Confesso que só agora, na hora que eu fui gravar o vídeo, que eu pensei, caraca, tinha que ter trazido a idade também. Falhou, falha minha, tá? Mas se vocês quiserem se aprofundarem mais nos jogadores do Barça e do Flamengo aí para esse Intercontinental, é só colocar nos comentários que eu trago o Flamengo da maneira como eu trouxe o Barcelona e incremento também a idade dos jogadores. Vacilei, desculpa. Os goleiros, Éder Haller, Max Bonfim e Gerard Sala. Os zagueiros, Alex Olmedo, Álvaro Cortez, Andrés Cuenca, Guilhem Victor e Ladri. Aí o lateral direito, Xavi Esparta. Os laterais esquerdos, David Oduro e Alex Wadon. O volante, Brian Farinhas. Os meias, Adrián Guerreiro, Juan Hernández, Marco Parriego e Quim Runiente. Aliás, esse Quim Runiente é o camisa 10 dos caras. Marrento pra caraca, mas é o craque do time do Barcelona. Aí na ponta direita nós temos o Sama Nomoko e o Tony Fernandes. Na ponta esquerda, Ran, Virgili e Pedro Rodrigues. O Gistal é o centroavante goleador da equipe do Barcelona. E o Tjani Kluivert é o holandês, filho dele mesmo, filho do brabo, filho do Patrick Kluivert. É o Tjani Kluivert aí na equipe do Barcelona. Bom, como eu disse, se vocês quiserem, dá para esmiuçar mais a equipe do Barcelona, dá para esmiuçar mais a equipe do Flamengo. Se vocês tiverem interesse,
eu faço aquilo que vocês quiserem. Mas olha só, uma coisa que eu preciso que vocês façam por mim e pelo Matheus é se inscreverem nos nossos canais. O Matheus soltou vídeo novo hoje lá no Central do Esporte. Eu queria convidar vocês a assistirem o vídeo do Matheus, que ele está falando de muitas coisas, ele está muito empenhado em fazer uma produção bacana no canal dele, tá falando de Arrascaeta, tá falando de Real Madrid, tá falando do Neymar. Acho interessante vocês darem uma moral pro meu cria lá e, é claro, se inscreverem aqui no Devoção Rubro-Negra, onde a gente tenta fazer um jornalismo diferente do jornalismo que a gente faz no Resenha Rubro-Negra, ainda assim, sempre pautado e baseado na verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui presente conosco. Fiquem com Deus. Saudações, Rubro-Negra.